fralda tem já. Tá vendo? Agora, se todo mundo que comprou pagar, tipo, os clientes do Júnior, aí vai ganhar bastante fralda. Você fez você informa para a família? Não, eu fiz uma só, tinha com 100 números. Podia ter feito mais. Ah, não, porque das tias só quem pegou foi a tia Paizinha, das tias sim, a tia de Deus pegou. Eu também A tia de Deus não pegou, não. Pegou sim. Pegou sim. Eu não anotei. 57. Eu peguei assim. Foi no meu celular. Foi no seu celular? Eu marquei lá? Não, você marcou sim. Que eu dei os números 57. Ah, não, eu tinha que anotar lá. Não, eu vou lá. A Fabiana pegou? No chá de bebê, Eles são estranhos no chá de bebê, daí não veio ninguém. Só veio a tia Misa e foi embora, ninguém nem viu. Paz, família. Amém. Paz aí para os irmãos da live também, amém? Vamos começar o nosso estudo. Paracletologia, amém? Paracletologia. Vamos iniciar com uma oração, né? Mais oração melhor. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai amado, Pai querido, Senhor de nossa alma, Deus, nós aqui estamos diante da tua presença, Pai. Viemos, meu Pai, participar do teu ensino, Pai. Ensino da tua palavra, meu Deus. O Senhor venha tomar a nossa vida nas tuas mãos. O Senhor venha, meu Pai, nos abençoar, Pai. O Senhor venha nos guiar diante da tua presença. E que nós possamos aprender a tua palavra através do teu Espírito Santo, Pai. O teu Espírito nos guie. O teu Espírito, meu Pai, trabalhe em nossas vidas. E que o teu Espírito, meu Pai, ele venha trazer sobre nós o conhecimento e a graça que é necessária. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, meu Pai, derrame o teu poder e a tua glória, Pai. E assim, Pai, o teu nome seja louvado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Deus, purificada a tua presença. Toda a igreja nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Oh, Deus, guia, Pai, nos guarda. Vai de encontro, meu Pai, aos teus filhos, meu Pai, que estão a caminho. Oh, aleluia, a vida daqueles que não poderão estar aqui nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, cremos, meu Pai, aleluia, no poder que é no teu nome. Aleluia, poder esse que cura, que transforma, que renova, que nos liberta todos os dias, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, cremos, meu Pai, que o Senhor é fiel para mudar a história, meu Pai, neste lugar, para fazer a tua obra, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu já profetizo, aleluia, a vitória e a bênção na vida de cada um aqui nesta noite. Em nome de Deus, aleluia. Amém? Amém. Glórias a Deus, né? Está começando o nosso estudo. Bom, Aleluia, Jesus. um horário legal. E aí nós já vimos aí uma capa, né, que foi elaborada, né? E nela tem uma frase escrita, não tem? Em azul, ou verde. Está escrito o que aí? Paracletologia, né? O que seria paracletologia? É o estudo sobre o Espírito Santo, né? É uma área da teologia que enfoca estudar sobre o poder do Espírito Santo, sobre a graça do Espírito Santo, né? Sobre aquilo que o Espírito Santo ele traz para as nossas vidas, amém? O Espírito Santo de Deus, né? Aí nós temos aí um primeiro tópico, na verdade, onde está escrito: o Espírito Santo é Deus,
sendo denominado na teologia como a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia responde explicitamente a pergunta sobre quem é o Espírito Santo, afirmando especialmente a sua divindade, personalidade e destacando a sua obra do Antigo ao Novo Testamento. Amém? Está faltando em algumas pastas do estudo do Espírito Santo. Está faltando. Não sei? Ah, não. Faltou na pasta da irmã Flávia e da Cauê, né? É. Só um minutinho. O seu tem, né, Flávio? Ó. O seu ali. Amém? Amém. Eu não consigo ver ali o celular se está bom, mas eu calibrei mais ou menos uma altura reservada. Olha ali para mim, nega, se está o alinho, se está focado direitinho, tá? Tá bom. Amém, meus irmãos? Amém. Para vocês aí da sede, ainda não tem a apostila, tá bom? Eu vou estar produzindo ela essa semana ou até semana que vem, e na próxima quarta-feira eu entrego para aqueles que eu ver que estão participando na live, tá bom? Mas você pode ir acompanhando pelos textos bíblicos, tá? Os textos bíblicos vão nos orientar, tá bom? Aí está escrito aí, né? Nós lemos aí, as irmãs estão ali, né? Aí nós estamos lendo aí, ó, o Espírito Santo é uma pessoa. Muitas seitas do cristianismo negam a pessoalidade do Espírito Santo, afirmando que ele é uma energia ou uma força. No entanto, a Bíblia é suficientemente clara ao revelar a personalidade distinta do Espírito Santo. Amém? Então, essa primeira parte que nós estamos vendo aí, ela está deixando bem clara para nós, apenas argumentando, nós vamos ver isso em textos bíblicos, mas aqui estão os argumentos, tá, irmão Flávio? Sobre a pessoa do Espírito Santo. Assim como cheiro de queimado, mas é que não. Então, o que acontece? A pessoa do Espírito Santo, ela é real. Assim como Jesus Cristo também é Deus e é real. E é distinto do Deus Pai. Entende? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. São três pessoas que formam uma única. Né? Jesus disse assim quando ele estava na terra para os discípulos: eu sou a mesma coisa que o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né? Sendo assim, somos um só e eu falo pelo Pai. Entende? Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade de Deus. Então, é Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Nenhum é menos ou mais do que o outro. Eles se preenchem e se completam, tendo Deus a soberania paterna dos Espíritos e também de Cristo, né? Por isso que o próprio Jesus Cristo diz assim: Deus Pai, né? É o meu Pai. Eu estou no Pai. Então ele não tira a autoridade suprema de Deus, tá bom? Mas eles são um só, autossuficiente, tá? Então, o que nós queremos deixar claro já no começo do estudo? Tanto Deus, como Jesus Cristo, como o Espírito Santo, são pessoas distintas, que têm vontades próprias, ações próprias, sentimentos próprios e que agem num bem comum e único, que é responder à vontade de Deus Pai. Amém? Então o Espírito Santo, ele tem as suas ações. O Espírito Santo, ele tem as suas atitudes. O Espírito Santo, ele tem a sua liberdade divina. Amém? O Espírito Santo, ele... Obrigado, meu filho. Ele tem a sua autonomia para agir. Só que ele age dentro da vontade de Deus.
bom? Mas você vai perceber que dentro do estudo, nos textos bíblicos, há passagens que vai relatar que o Espírito se entristece, que o Espírito tem ciúme, né? Que o Espírito age. Entende? Então nós não vamos se atentar aos frutos do Espírito unicamente porque frutos do Espírito é um outro processo dentro da paracletologia. Tá bom? Frutos do Espírito vai ter que envolver também frutos da carne. Isso daí nós vamos falar no próximo estudo, tá? Que vai completar esse estudo aqui. Aqui nós vamos nos atentar na pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Vamos lá, ó. Apesar do nome Espírito ser um gênero neutro no grego, sempre é utilizado pronomes masculinos para se referir a ele, o que torna explicitamente a verdade de que ele é uma pessoa distinta, tanto do Pai quanto do Filho. Aí vai ter um texto aí em Mateus 3,16. A nossa irmã Cauane pode abrir Mateus 3,16. A nossa irmã Flávia abre Lucas 4,18. A Flavinha, né? E a nossa irmã Adriana abre João 15,26. E a nossa irmã Cleide abre, né, em Atos 5,32, junto com a Aline. E a nossa irmã Flávia, né, abre em Hebreus 9,14. É só seguir a sequência aí da leitura do texto. Amém, meus irmãos? Vocês estão acompanhando pela live aí, espero que estejam entendendo. Eu não posso ouvi-los, né, e não posso também vê-los, né, completar a visão aí dos irmãos, tá bom? Mas nós estamos falando sobre o poder do Espírito Santo, sobre quem é a pessoa do Espírito Santo, e nós estamos abrindo textos bíblicos, tá? Eu vou repetir para vocês, para que vocês possam aí abrir, tá bom? Os textos que nós vamos se atentar aqui é Mateus 3,16, Mateus 3,16, Lucas 4,18, tá bom? João 15,26, tá bom? E Atos 5,32 e Hebreus 9,14. Tá bom? Eu vou falar aqui pausadamente para quem vai fazer a leitura e aí vocês vão poder acompanhar. Mateus 3,16, irmã Cauane. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amém. Ou seja, se um único ser e o Espírito não fosse distinto, né, não teria razão para quando Jesus saiu da água, o Espírito viesse sobre ele, né? Porque o Espírito já estava nele, né? Então isso mostra que é distinto o Espírito Santo. Amém? Irmã Flávia, Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a cura os quebrantados do coração. Amém. Ou seja, mais uma vez mostra a distinção do Espírito Santo, né? Com relação a quem ele é na presença do Pai. Tá bom? Mais uma vez aí. Vamos lá, né? Quem ficou com João 15:26? Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará em mim. Amém. Então nós vemos que o Espírito Santo é distinto, que o Espírito Santo, né, ele foi deixado para nós como um consolador, né, e que ele age nos momentos em que Deus o põe para trabalhar em nossas vidas. Amém? Nós temos aí Atos 5,32. Quem pegou? E nós somos testemunha acerca destas palavras. Nós também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém. Então está aí outra verdade, né? O Espírito Santo ele pode habitar em qualquer pessoa? Não.
né? Mas ele pode usar a quem ele quiser, porque nós somos, independente de sermos cristãos, católicos, evangélicos ou outras religiões, ou ser um cachaceiro, ser qualquer, você é um ser humano criado por Deus, e Deus tem plena soberania sobre você. Então, se Deus ele quiser te tomar e te usar, ele te usa. Aí há uma diferença de ser habitado pelo Espírito Santo e usado pelo Espírito Santo. Quando a jumenta falou com Balaão, ela foi usada pelo Espírito Santo ou ela foi habitada pelo Espírito Santo? Usada, né? A presença de Deus, ela não habita em animais através do Espírito Santo. Deus não fez a sua presença no Espírito Santo para habitar em animais, em seres que não fosse o ser humano, né? Foi só no ser humano que ele soprou o fôlego de vida, né? Das suas narinas, e fez o homem, né? Imagem e semelhança dele, tendo corpo, alma e espírito, e recebendo também o Espírito Santo de Deus. Tá bom? A irmã Flávia que ficou com Hebreus 9,14. É isso? Bora. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Aleluia, né? Então olha a outra ação do Espírito Santo aí. Além dele interceder, além dele justificar, além dele habitar naquele que é santo, ele também, né? Ele tem o poder de nos purificar diante da presença de Deus, né? Uma pessoa que ela é habitada pelo Espírito Santo, né? Significa que ela é uma pessoa que anda em impurezas diante de Deus. Ela tem pecado, pastor? Tem falha, pastor? Tem. Mas é uma pessoa que procura se santificar para ser habitada pelo Espírito, né? Para viver verdadeiramente na presença de Deus. Enquanto formos terrenos, né? Seremos sempre corruptíveis, teremos sempre pecados, viveremos sempre à margem do que é certo e do que não é certo, do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. Mas você percebe uma pessoa que é habitada pelo Espírito Santo, ela é diferente, né? Traz uma mansidão no seu falar, traz uma mansidão na sua postura, né? Traz uma imposição de respeito onde chega. As pessoas olham e não tiram certas brincadeiras, não falam de certa maneira, porque falam assim, essa pessoa ela é diferente. Você não se torna arrogante ou prepotente, né? Mas as pessoas olham para você e falam assim, tem uma diferença nessa pessoa. E aprender a respeitar essa autoridade, tá bom? Continuando a leitura do texto, vai dizer assim, ó. Aliás, a Bíblia explora de uma forma tão explícita os atributos pessoais do Espírito Santo, que a sua relação com o Pai e o Filho só pode ser entendida se também houver o entendimento de que ele é uma pessoa. Quem pode ler Mateus 28:19? E aí já vão abrindo os textos aí em sequências. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus, né? Olha a distinção que a Bíblia faz para deixar bem explicado que o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito é outro. São pessoas diferentes da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, né? Você é batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso. Lá no batismo, quando a gente faz o ato de confissão, né, dentro da água, nos batizando, nós falamos, você confessa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você promete, ou você, na verdade, declara, né, que seguirá e respeitará, né, os mandamentos da palavra de Deus. E quando a gente mergulha essa pessoa em água, nós batizamos ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem pode ler 1 Coríntios 12, 4 ao 6?
É 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Glória, né? Você vê que ele dá toda a dimensão a respeito do Espírito Santo, né? E depois ele termina dizendo o quê? Paulo, ele diz assim, olha, que tudo que é feito é por causa de Deus, né? É o que o texto explica no final, porque Deus opera tudo em todos, não é verdade? Ou seja, é Deus quem opera tudo em todos, é Deus que faz tudo em todos, tá bom? Inclusive no Espírito Santo, apesar dele ter a sua liberdade divina, né? É Deus quem opera sobre ele, amém? Até aqui está ficando claro? Está dando para a gente entender? Então vou fazer pergunta. Pode perguntar? Pode perguntar ou não? Eu estou aprendendo. O que significa paracletologia? Estudo sobre o Espírito Santo. Isso, mas não é qualquer estudo, né? Ele é um estudo dentro do campo da teologia. Né? Porque você pode fazer vários estudos sobre o Espírito Santo, mas o estudo dentro da teologia chama-se paracletologia. Amém? O Espírito Santo e Deus e Jesus são a mesma pessoa? Sim. Sim, né? Opa, legal, né? Só que cada um age como quer ou eles agem só como Deus manda? Age conforme a vontade de Deus. Opa, isso aí. Tem-se os seus atributos próprios, mas todos os dois, tanto o Filho como o Espírito Santo, eles trabalham dentro do campo, né, da vontade de Deus. Amém? Amém. Então eles têm liberdade, mas eles fazem dentro da vontade de Deus. Tem uma passagem bíblica que Jesus disse assim: eu faço tudo que meu Pai me mandou fazer. Então ele andava na obediência do Pai. Bom, aí quem achou aí? É 2 Coríntios 13, né? Bora. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós. Todos dizem amém. Amém. Né? 2 Coríntios 13 está dizendo que a graça do Pai, a graça do Filho e a graça do Espírito Santo seja com todos nós para sempre. Amém. Por que fala isso? O que é graça? Favor não merecido. Favor não merecido. Graça é um favor imerecido. Ou seja, eu não mereço pelas minhas ações, as minhas atitudes, mas é um atributo de Deus, né? E Deus é misericordioso e derrama graça sobre a minha vida, né? Aí Deus derrama graça, certo? E se Jesus Cristo falasse assim, Pai, mas eu não vou derramar a minha graça, porque ele não é uma pessoa distinta? E se Jesus falasse, não, eu também derramo a graça, e o Espírito Santo dissesse assim, não, mas eu não vou derramar a minha graça, ou seja, se um dos três se negasse a fazer um favor que nós não merecemos, mas que o Pai ordenou, Tinha que ser feito, né? Porque sempre prevalece a vontade de Deus. exatamente, só que eles andam em uma única concordância. Entende? Então nunca o Espírito vai querer algo que o Pai não quis. Jesus vai querer fazer algo que o Pai não quis. Ou nunca eles vão fazer algo que o Pai não estaria autorizando. Eles são todos em um. Amém? Jesus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso. Amém? Quer mais uma farinha? Tem aqui. Eu ia trazer um caderninho. Eu ia trazer, me esqueci. Toma, pega aqui para mim. Eu já vim de longe. Eu tenho caderno em casa. Aceitável, vim direto.
Obrigado. Então vamos lá. Estamos conseguindo entender um pouco sobre o Espírito Santo. Daqui a pouco vai engrossar mais o caldo, tá bom? Quem achou 1 Pedro 1:1? Eu achei não. 1 Pedro 1:1. Eu. Me achou Pedro, leia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, o apóstolo Pedro de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Amém. Amém? Então eu vou tentar ler aqui que eu não entendi. Bora lá. Ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 1, vai dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, disperso no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo e para a obediência da expersão do sangue de Jesus Cristo, né? Ou seja, quando você serve a Deus em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, tá bom? Qual foi a missão de Jesus Cristo quando veio sobre a terra? O que ele falou? Eu vim anunciar o reino do meu Pai. Né? Eu vim apregoar as boas novas do meu Pai. Né? Ou seja, Jesus desceu sobre a terra para expor para o homem qual que era a vontade de Deus no princípio dos tempos. Qual que era a vontade de Deus e qual que ainda é a vontade de Deus com relação ao homem? É se aproximar do homem. A vontade de Deus nunca foi se separar do homem. Só que o que Deus falou depois de um tempo que o homem estava na terra pecando, depois que Adão e Eva pecou no Éden, vamos começar pelo Éden, né? Eles pecaram no Éden, Deus os vestiu, Deus os matou, mas Deus disse: vocês não podem mais habitar no jardim, porque senão vocês vão comer cada vez mais da árvore do conhecimento e cada vez mais da árvore da vida, e vocês vão se tornar cada vez mais imortais e cada vez mais pecadores. Então Deus colocou eles fora do jardim do Éden, né? Deus se separou do homem depois do jardim do Éden? Não, né? Deus continuou conversando com o homem. Prova isso é que Deus se apresenta, né, a Caim e fala para ele: o que tu fizeste? O sangue do teu irmão clama a mim e clama por justiça, né? Só que os tempos foram passando, e o homem pecando, ao ponto de Deus dizer assim: eu não posso mais visitar o homem, porque a minha glória o destruiria, por causa do pecado do homem. Aí Moisés pede para ver Deus, aí Abraão pede para ver Deus. Deus fala assim: olha, Abraão, você não vai me ver, mas olha na fenda da pedra, que eu vou passar descostas, e você vai ver a minha glória. Só isso. Porque se Deus se aproximasse do ser humano, a santidade de Deus nos fumegaria. Não tem como. Entende? Então, Jesus Cristo veio anunciar para o homem este Deus que estava nas Escrituras, que é a Torá, que estava representada por profetas, por juízes, por reis, por sacerdotes, e que o homem não entendera mais. Entende? O homem aceitava ser escravo.
mesmo conhecendo a palavra. Jesus ele veio anunciar e testificar do Pai. E o Espírito Santo? O que o Espírito Santo veio fazer? Ele veio como consolador. Veio como consolador. Tá certo? O que mais? Nos convencer também do pecado. Também é um atributo dele. Nos convencer do pecado. É um mediador? Não é um mediador. Porque o mediador é Cristo. Mas ele intermedia entre nós e Cristo. Apesar de termos o livre acesso, né? Mas nós não sabemos falar, diz a palavra, para com Deus. Então ele se expressa por nós, né? O Espírito Santo, ele veio testificar as obras de Jesus Cristo, certo? Ou seja, Jesus Cristo testifica as obras de Deus. E o Espírito, exatamente, testifica as obras de Cristo. Tá bom? Nós temos algum poder? Não. Podemos fazer alguma coisa com o nosso poder? Não. Mas eu sou crente. Eu sou pastor, eu sou cristão. Eu oro, eu jejuo, eu busco. Por que eu não posso falar em nome de Jesus e as coisas acontecerem? Porque os dons, eles vêm através do Espírito Santo. O homem não testifica de Deus, o Espírito testifica do Filho, e o Filho testifica do Pai, e o homem testifica da Trindade e do poder de Cristo. Sem o Espírito Santo, nada somos. Nada somos. Temos que buscar a presença do Espírito. Entende? A Trindade ela se completa e ela vira um quarteto quando o homem passa a servir a Deus em espírito e em verdade. Tá bom? Então tudo que é manifesto, dom de cura, dom de revelação, dom de visão, todos os dons, os 9 dons, eles são descritos e vêm através do Espírito Santo de Deus. Se Deus tirar o seu espírito, acabou. Amém? O homem é só terreno. Entende? Captamos isso? Sim. Se eu estiver indo rápido, vocês falam, a gente volta, fala de novo. Se tiver dúvida, anota no papelzinho, depois tira a dúvida, porque eu posso também não saber na hora, mas eu tenho as cabecinhas brancas que eu vou lá falar com eles, né? Tem o pastor Alisson, que é um professor abençoado, né, meu pastor? E que certamente, provavelmente esteja assistindo, se não, com certeza vai ver, né? E também vai poder me corrigir. Tem o pastor Carlos, né? Em alguma coisa que eu possa falhar aqui e ensinar, e não vai me ser nenhuma vergonha, né? Chegar aqui semana que vem e dizer, irmãos, eu me equivoquei em algo e eu preciso corrigir para que vocês entendam da maneira certa, como eu também estou aprendendo. Tá bom? Isso daí eu não tenho medo nenhum. Tá bom? Bora lá, ó. Sobre a personalidade do Espírito Santo, a Bíblia vai falar que ele possui um intelecto. Eita, agora foi forte. O Espírito Santo é intelectual, ou seja, ele tem uma sabedoria. Ele tem uma personalidade. E aí nós vamos para os textos, né? Quem pode abrir Romanos 8, 27? Romanos 8, 27. E aquele que examinar os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Eita, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eita, Jesus! Olha aí, o próprio testificando que é o Espírito Santo que intercede por nós. E ele tem o seu intelecto próprio, que ele pode sondar os nossos corações e saber o que verdadeiramente estamos querendo. Porque às vezes o que falamos não é o que queremos.
E às vezes nem nos expressar direito sabemos, né? A própria Bíblia diz assim: um dia o homem quer sol, outro dia o homem quer chuva. O homem não sabe o que quer. Tá bom? Quem achou aí o próximo texto? 1 Coríntios 2, do 10 ao 13. 1 Coríntios 2, do 10 ao 13. Os irmãos da live, depois vão ter essa live aí no Instagram da igreja, no YouTube, no canal do YouTube da igreja, e vão poder resgatar os textos, vão poder estudar sobre os textos, tá bom? Se de repente não tiverem conseguido captar quais são os textos lidos aí, tá bom? Quem achou? Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Olha que forte isso, hein? O que é uma pessoa intelectual? Inteligente. Uma pessoa inteligente que tem um raciocínio próprio, né? Rápido. E geralmente uma pessoa intelectual, ela é uma pessoa entendida em muitos assuntos. Ela não é entendida em todos os assuntos, mas ela consegue derivar, né? Caminhar sobre vários assuntos distintos, né? Ela sabe falar um pouquinho de moda, ela sabe falar um pouquinho sobre religião, ela sabe falar um pouquinho sobre política, ela sabe trabalhar um pouquinho sobre o lado financeiro, né? Tem algum conhecimento em várias áreas, né? E é isso que o texto está dizendo, né? O Espírito Santo, ele tem um modo próprio de agir e que ele tem conhecimento de causa em várias áreas, né? Essas áreas estão citadas aí, ó: vontade, emoções, né? Modos próprios, ações, reflexões, personalidade distinta, né? Ensina, exorta, orienta, controla, testifica, repreende, intercede e tem ciúmes. Meu Deus, né? Você imaginou que o Espírito Santo era tão intelectual assim? Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente já assemelha logo a Jesus Cristo, e já pensa logo em milagre, né? Já pensa logo em cura, já pensa logo, né, em ressuscitação. Quando a gente fala do Espírito Santo, você já pensa logo em falar em língua, em sapatear, um monte de coisa assim, né? Mas olha como o Espírito Santo, ele é rico em muitas coisas. Aleluia, Jesus. Veja como é a personalidade do Espírito Santo. Se ele não é realmente uma pessoa, ele sente tristeza, ele se alegra, ele tem ciúmes, ele intercede, ele ensina. Quando a Bíblia diz que ele exorta, a Bíblia quer dizer que ele corrige, né? Você já tentou fazer assim, alguma coisa errada, de repente vem aquela vozinha, aquela coisa, você até pensou que era consciência, né? Aconteceu isso comigo. Na vigília, eu comentei com ela aqui, porque eu costumo falar que Deus, ele fala muito comigo quando eu estou lavando louça. E ali aconteceu uma coisa no monte, e eu falei, e quando eu cheguei em casa, eu fui fazer um pouco de café, e comecei a lavar uma louça que tinha lá. Nossa, eu escutei, viu? Eu disse a ela aquilo me entristeceu, doeu dentro de mim. Meu Deus. Eu fiquei triste. Eu falei pra ela, eu não vou te contar porque eu tenho vergonha. Eu falei pra ela, não foi? Eu tenho vergonha. Que Deus falou comigo. Eu disse a ela, eu não vou nem. Ela, não, irmã, pode confiar em mim, mas eu não quero falar. Eu disse, eu não quero falar. Eu disse, eu não quero. Olha a testificação de João.
João Nunca mais eu 14. vou fazer isso. Tá vendo? É forte. O Espírito fala mesmo, né? E nos corrige. Por quê? Porque nos ama, né? Olha o que João aí fala, né? João 14, tá? João 14, 26. Nós vamos ler aqui até um pouquinho antes do 25, tá? João 14, 25 vai dizer assim, ó: tenho-vos dito isso estando convosco, Jesus está dizendo. Mas aquele que é o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está vendo que o Espírito Santo ensina, exorta, né? E faz o quê? Qual foi a última palavra aí que o Espírito Santo faz? Faz você lembrar. Você já começou a falar do amor de Jesus assim para alguém, e daqui a pouco você foi falando um texto, outro texto da Bíblia, e outra frase, outro ensinamento. Aí você não sabia os textos direito, mas você sabia que estava lá dentro. E você falando para a pessoa e usando várias coisas, ou quando você ministrando, meditou numa palavra, estava focado naquela palavra, daqui a pouco você começa a ir em outro lugar, em outra passagem da Bíblia, e falar de uma outra maneira, e começa aquele negócio. O que é isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo agindo, te lembrando. Aí você depois para e fala assim: mas eu nunca estudei sobre isso. Mas a fé também vem do ouvir. E quando você ouve, o Espírito faz com que você guarde aquela lembrança. O seu cérebro faz com que você guarde aquela lembrança. O seu HD natural, porque Deus também é cientista de computação, né? Ele fez um HD aqui que o homem não consegue entender como funciona. Tantos neurônios, tantas coisas passando, tantas, né? O cérebro ele tem a capacidade de paralisar um lado, mas um outro lado suprir e fazer as duas funções. E não sobrecarrega. Né? Então você começa a ouvir. Por isso que a Bíblia diz, que Paulo diz, que nós temos que conhecer, prosseguir em conhecer, que nós temos que buscar, que nós temos que ler, que nós temos que meditar, né? Que nós não podemos parar de procurar entender a Bíblia. Por quê? Porque em nenhum momento que você não souber usar as palavras, o Espírito vai te fazer lembrar. Mas se eu nunca vi, se eu não me interessei em ler, se eu não procurei ouvir, se eu não procurei saber, como que eu vou ser lembrado de alguma coisa que eu não conheço? Entende? Por isso você tem que ler a Bíblia, mesmo você não entendendo. Porque uma hora o Espírito vai te abrir uma visão. Uma hora o Espírito vai te abrir um entendimento. Uma hora o Espírito vai começar a te fazer lembrar das coisas. Entende? É por isso, o estudo também é por isso. Vai dizer para mim que a gente aprende aqui sobre o Espírito Santo em 2, 3 aulas de 1 hora e meia? Aprende nada. Mas nós já estamos aprendendo alguma coisa, né? Quando a gente for falar, o Espírito já vai nos lembrar. Às vezes a gente vai até errar. Falar uma coisa, o Espírito diz assim: não é isso não. Aí tu corre lá e fala assim: peraí, irmãos, peraí. Eu acho que eu errei aqui. Peraí, o Espírito está me dando aqui. Peraí. Né? Não é vergonha. Deixa eu falar algo que aconteceu comigo. Diga lá. Outro dia eu estava lá em casa à noite, e aí o Espírito Santo falou no meu coração: começa a ler Bíblia, senão você vai passar vergonha. Porque tinha muito tempo que eu não pegava na Bíblia, porque muita correria faz uma coisa. Aí sempre deixava para trás a importância de ler a Bíblia. E aí outro dia Deus falou comigo também muito lavando louça no meu serviço. Aí o Espírito Santo foi e falou de novo: filha, comece a examinar as minhas escrituras, porque senão você vai passar vergonha. Aí um belo dia eu estava dirigindo o culto, não tem o quê? Tem uma semana, acho, 2 que aconteceu isso. Estava eu dirigindo o culto lá na igreja e falei lá na igreja que Paulo andou com Jesus. Aí eu olhei assim pro lado automaticamente assim, aí minha filha fez assim, aí eu falei: ah não, Paulo não andou com Jesus, não! E nisso eu caí na risada, sabe? Mas é sério isso. Aí eu falei assim:
me orientou, né, tal. Aí eu peguei automaticamente, eu lembrei do quê? Da voz do Espírito Santo, falando pra mim ler, pra mim, quando for falar alguma coisa, não passar vergonha, né? Então, é importante mesmo a gente... E eu lembrei que o irmão falou pra mim, você só vai lembrar daquilo que você já ouviu ou leu. É o Espírito Santo que faz a gente lembrar, né? Exatamente. Ele nos faz lembrar, não só nos faz lembrar, como às vezes quando você leu, ele não te abriu o entendimento naquilo, não era do tempo e nem da vontade de Deus, mas ali no momento em que ele está te relembrando, ele te abre um leque dentro daquela simples frase, daquela simples palavra, daquele simples texto que você está lendo, e você faz uma pregação imensa apenas falando assim, e Deus abençoou. Aí o Espírito abre, Deus abençoou o quê? E começa a soltar. Um versículo, meu Deus, passou 40 minutos, não mudou coisa mais linda, né? E isso quem faz? O Espírito Santo. Né? Dentro da vontade do Pai, dentro daquilo que você busca. Paulo diz assim, olha, buscar o episcopado, ou seja, buscar o crescimento dentro da presença de Deus, os degraus que a fé te traz e o ensino que a fé te proporciona, né? E aí eu escutava algo na escola que eu vinha aprender a presença de Deus, porque quando eu escutava na escola eu achava chato, né? Conhecimento ninguém nos rouba. Podem nos tirar tudo, até a roupa do corpo. Mas conhecimento ninguém te tira. Uma vez que você aprendeu de Deus, uma vez que você aprendeu através do Espírito Santo, pode vir a luta que vier, pode vir a prova que vier, você pode sair da presença de Deus, pode andar por caminhos tortuosos, mas a lembrança daquelas palavras sempre vão estar. Porque o Espírito te faz lembrar. Aleluia. Tá bom? Então nós entendemos até aqui também que o Espírito ele tem uma personalidade, ou seja, ele tem uma vontade pessoal dele, intelecto, né? Ele sente o quê? Ciúmes. Que mais que ele sente? Que mais que ele sente? Alegria, que mais que ele sente? amor. Podemos resumir isso em uma só palavra. Ele sente emoções. Você não sente emoções? Tem hora que eu estou eufórico, tem hora que eu estou no intestino, tem hora que eu estou charamanai, tem hora que eu estou meio, né? Deitando a cabeça na pedra. Não é verdade? E assim como eu sinto, então eu tenho que entender que o Espírito também Sente. Isso, aí você vai levar uma cajatada agora. Quando eu falo alguma coisa que não te agrada, quando eu faço alguma coisa que não te agrada, quando eu ajo de uma forma com você que não te agrada, você se entristece. Então, se o Espírito é uma pessoa, e ele tem o Espírito Santo, e ele tem um intelecto, e ele tem uma personalidade, ele também se entristece. A palavra também fala isso. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Né? Como que nós conseguimos entristecer o Espírito Santo? Pecando entristecemos o Espírito Santo. Né? Como mais nós conseguimos entristecer o Espírito Santo? Aí você perde até a salvação para ficar ligeiro. Como mais a gente consegue entristecer o Espírito Santo? Mentindo. Vamos resumir tudo isso numa palavra só? Não fazendo A vontade de a Deus. vontade de Deus. Entende? Não fazendo a vontade de Deus. Quando eu entristeço o meu irmão, eu entristeço o Espírito Santo. Quando eu testifico contra a obra de Deus, com as minhas ações, com as minhas atitudes, com o meu temperamento, eu entristeço o Espírito Santo. Porque você tem que pensar o seguinte: se eu chegar ali e pisar no pé da Cacau, será que ela vai ficar triste comigo? Se ela ver que foi sem querer, talvez ela fique brava, mas depois ela vai me entender, ela vai me perdoar. Vou, Lucas, desculpa, filha, eu não vi seu pé. Na hora ela vai souber essa dor que eu estou sentindo, né? Mas depois ela vai falar: poxa, mas tá certo, o tio não viu, ele não queria pisar. Mas quando eu vou lá e piso por querer,
mesmo pedindo desculpa, ela vai se entristecer, não vai? Não, ele pisou porque ele quis, ainda vem pedir desculpa aí. Né? Assim somos nós quando pecamos. Né? Quando a gente peca uma vez, vou falar aqui em pecado simples, vai, eu menti. Menti de alguma forma, de alguma maneira, para alguém. Né? Foi a minha primeira mentira. Eu senti aquele temor, eu não posso andar com mentira, agora eu sou cristão. O Espírito Santo veio no meu intelecto, no intelecto dele, e disse para mim assim: tu errou, tu mentiu, tu quis mentir. Aí eu digo: ô Espírito Santo, me perdoe, Deus, me perdoa, eu pequei. Aí amanhã acontece outro fato, eu vou lá e minto de novo. Aí eu vou na maior cara de pau. Espírito Santo, menti de novo. Né? Aí o Espírito Santo diz: rapaz, sabe que não pode, tá errado isso aí, né? Aí tá bom. Pula um pouquinho uns dias, tu vai lá e mente de novo. Como é que fica o Espírito Santo? Entristecido. Você não quer mudar. Você quer se justificar. Entende? Então, quando nós cometemos pecados contínuos, repetidos, isso entristece o Espírito Santo. Porque significa que mesmo ouvindo a palavra, mesmo estando na igreja, mesmo estando na presença de Deus, mesmo falando em língua, mesmo entregando mistério, mesmo eu sendo usado pelo Espírito Santo, eu não quero ser habitado, porque o Espírito não habita em templo sujo. Pastor, mas Deus usa um mendigo. Pastor, mas o Espírito Santo fala na boca de um mentiroso, de um bêbado, de uma criança. Ele fala quem quer, como quer, porque eu já disse no começo, né, que nós somos criatura e temos um Criador, e todo Criador tem domínio sobre a sua criatura, né? A Samsung tem domínio sobre o celular que ela fabrica, não tem? Daqui, se um técnico da Samsung quiser mexer no seu celular lá do outro lado, ele entra, acessa e mexe. Não pode? Já fez isso no telefone? Meu celular deu problema. Aí liga lá na assistência técnica e fala assim: faz tal coisa. Aí eu vou te enviar um código. Agora faz tal coisa. Eu daqui estou fazendo isso, eu daqui estou fazendo aquilo. Né? Eu penso que no celular funciona. Né? Então Deus tem pleno domínio sobre a sua criação. E Deus pode usar. Só que não vai habitar. Você quer ser usado ou habitado pelo Espírito Santo? Eu ser habitado. Não posso me conformar em ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Entende? Pode perguntar, meu Flávio. Você falando assim, pastor, eu vou fazer uma pergunta para o pastor. Se uma pessoa que está na presença do Senhor há 5 anos e ela cai em tentação, torna a beber, aí no dia seguinte entristece, pede perdão ao Senhor, pede perdão e procura uma pessoa que é de oração, que sabe, que busca, que vai para monte, que faz tudo, né? Que gosta de fazer tudo. Conversa com aquela pessoa, desabafa, e aquela pessoa fala assim: não, tudo bem, Deus te perdoou, né? Não cometa a mesma coisa que você fez. Aí com 8 dias tu pega e dá uma festa com bebida dentro de casa, sendo que tu é evangélico. Está entristecendo o Espírito Santo. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, está entristecendo. Deus pode usar em algum momento ele, essa pessoa? Pode usar. Irmãos, a pergunta da irmã Flávia, se vocês não escutaram aí, é: uma pessoa na presença de Deus, já tendo conhecimento por um longo tempo, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, já habitado pelo Espírito Santo, usado por Deus, seja um pregador, seja um levita, né, na casa do Senhor. Em dado momento ele se afasta da presença de Deus, bebe, comete atos ilícitos. Ele não se né? afasta, pastor, ele está na presença Isso. e acontece. Pede perdão, né, e depois volta a cometer os mesmos atos. Ele pode ser usado pelo Espírito Santo? Pode ser usado, né? Mas não é habitado e paga um preço por ser usado. Existe um preço. Todas as vezes, entenda isso,
todas as vezes que você abrir a boca para falar do amor de Jesus, seja você sendo um membro da nave da igreja, ou um pastor, um presbítero, um evangelista, ou o que seja, existe sempre uma cobrança. A primeira cobrança vai vir de Deus. Você está pregando o que você está vivendo? Você falou e testificou de uma verdade que você vive? A segunda cobrança vai vir do inferno, de Satanás. Ah, tu foi usada, né? Tu foi usado, né? Mas eu acho que nisso aqui você peca, viu? Isso aqui você falou lá, mas você não faz, não. O acusador, né? O acusador. Vai ter sempre duas cobranças. O céu pode justificar de você, e ele anula a cobrança do inferno. Deus olha e fala assim: cara, você falou, pregou e vive isso aí. Parabéns. O acusador acha alguma brecha para acusar? Não acha. Entende? Então uma pessoa, mesmo estando na casa do Senhor, que comete pecados e erros que são explícitos e contínuos, ele pode até ser usado, mas há um preço a ser pago. Porque vai chegar uma hora em que Deus ele vai dar basta. Ele vai dizer: chega, virou brincadeira. E ninguém brinca com a minha palavra. Meu Deus. Pode falar, irmão. Pastor, como eu posso dizer, ele é evangélico, passou a noite bebendo. Passou a noite bebendo, ele serviu ao Senhor, o diabo, sabe, apitou, e ele passou a noite bebendo, e a mulher dele é evangélica. Aí eu falei para ela: se você tivesse a sabedoria de Deus, enquanto ele estava lá bebendo, você tinha no seu quarto, tinha se ajoelhar, que eu tenho certeza que Deus ia lá visitar ele, ia quebrar tudo isso. Aí ela ia fazer o aniversário dela. Quando foi com 8 dias, bebida dentro de casa, com respeito a Deus. Não é que não tem temor, na Não tem verdade. temor, né? Essa é a palavra. Então, eu não sei se Deus usa, se não usa. Na verdade, eu não tenho muita amizade com ele, não. Eu fui fazer uma visita lá. Aí Na verdade, não o tem temor mais ele temor, já, o temor já fugiu. É a mesma coisa. Quantos cristãos, pastores, você ouve falar que está em cima do altar pregando, fazendo, e Deus usa na cura, Deus usa na revelação, Deus usa, né? Aí quando pensa que não, vem a notícia: fulano estava em adultério, Sim, pastor, mas fulano roubava a igreja. deixa eu te falar uma coisa, veja se eu errei. Aí, conversando com a esposa dele, ela me contou tudo isso. Eu disse: mulher, porque é difícil dar presente. Você está vendo teu esposo nessa situação. Sim. Tem que usar de sabedoria. Aí ela pediu: por que quer que eu vá lá fazer uma visita? Eu não senti de ir, pastor. Será que eu estou errando? Não, porque muitas das vezes você pode pôr a mão aonde Deus está trabalhando, e aí a luta vem para você. Ela vai pôr a mão na própria. Aí a luta vem para você. Não, porque a falta de sabedoria também está nela. Continue orando, intercedendo, e quando Deus disser assim: minha filha, eu quero que você vá, porque eu tenho algo a ser feito, né? Aí ele não vai reunir aí, se for Eu a falei vontade para de ela: Deus. não é questão que eu não queira ir. A questão é que você deveria raciocinar, pensar. Exato. Se teve esse erro, como é que em 8 dias você vai dar seu aniversário e permite bebida dentro da sua casa? Exatamente. Você tem respeito por Deus, você tem amor? Eu disse a ela: eu não estou julgando, estou apenas conversando. Porque vaso corrige vaso, só que corrige vaso é corrige. Exato. Eu falei para ela: eu estou apenas conversando com você. Eu senti não ir. Então é isso, né? Uma pessoa pode ser usada, pode ser habitada. Nós temos vários exemplos de pessoas e de seres, né? Que não eram, talvez no nosso entendimento, dignos de serem usados. Por exemplo, uma jumenta para falar com um profeta, né? Ou com um servo, ou com um Balaão, né? Que muitos têm aí como, na verdade, um adivinho. Né? Não um profeta, mas a Bíblia dá várias testificações de que ele era sim um profeta de Deus e que se desviou em seus caminhos, né? Mas isso é outro assunto, né? Deus usou corvos, animais, para alimentar o profeta, né? Lá no cume do monte, Elias, né?
Então tem vários exemplos, né? Deus transformou um rei em um urso, né? Fisionomia de um urso, entende? Então assim, Deus ele pode agir e age de várias maneiras, porque o mundo foi criado por Ele, as competências que há no mundo também foi criada por Ele. Agora isso não significa que o Espírito vai habitar, né? E isso também significa que em alguma coisa nós podemos entristecer, falhar, magoar o Espírito Santo, né? E não nos achando digno, Ele até nos usa, mas não habita, tá bom? Então, no caso, eu não estou errada, né? Não, tem que orar a Deus para não pôr a mão, onde Deus está trabalhando. Bora lá, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo aparece nas Escrituras sendo igualmente Deus, assim como o Pai e o Filho. Tanto a fórmula batismal como a bênção apostólica pronunciados pelo apóstolo Paulo indica claramente essa verdade. Alguém pode ler aí? 2 Coríntios 13, 14. Então a pergunta foi se o Espírito Santo é Deus, né? 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios 13, 14. 13, capítulo. Não tem 14. Versículo 14. 2 Coríntios. Daqui embaixo? Não tem 14, só vai de. 2 Coríntios 13. Não tem 14. Aí está no 1 Coríntios, não? Aqui no meu. 13, 14. Aqui no estudo aparece. Minha Bíblia não tem 13, 14. Segundo. A graça do Senhor Jesus Cristo Aí é 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo é o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Seja com todos vós. Amém. Pô, renovada, né? Eu já Amém. Mas aqui está mesmo, 2 Coríntios 13, 14. Não tem. Mas tem na Bíblia. não tá, né? Não. Tá, então é 13, 13. A linha acabou de ler. 13, 13. Não tem não. 13, 13, tá? Que saiu errado no texto, mas é 2 Coríntios 13, 13. Tá bom? Então, Peraí, ela está lendo. pode ler. Todos os santos vos saudavam. 13, 13, não, mas 14, porque você já leu agora. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Amém. Né? Ou seja, o apóstolo Paulo está testificando, né, na sua saudação. Nós também não fazemos assim, quando termina o culto? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, Pai, né? E que o Espírito Santo seja com todos vós, todos dizem amém, né? Então você vê que não é uma coisa inventada, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas e são justificados, tá? Aí vai dizer aqui, ó, o próprio Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, se refere a ele como um outro consolador. Numa melhor tradução, um outro auxiliador. Esta expressão não apenas aponta para o Espírito Santo como uma pessoa, mas também como Deus, pois Cristo se posiciona em pé de igualdade com ele, ao utilizar a palavra outro, ou seja, ele está indicando que o Espírito Santo é alguém como ele. Além do mais, são atributos do Espírito Santo, atributos que só pertencem a Deus, como a onipresença, onisciência e onipotência, sabedoria, glória, eternidade e a própria santidade, tão singular que o adjetiva, né? Isso daí está lá em 1 Coríntios 2,10, tá? E Hebreus 9,14, ou seja, né? O Espírito Santo é tanto Deus como Deus Pai, tanto Deus como Deus Filho, que o próprio Jesus Cristo testifica dizendo, vai nos deixar um outro consolador, ou seja, ele veio consolar naquele tempo e estava dizendo, estou deixando um outro. Não é uma igualdade? Sim. Né? Eu digo assim, olha, irmãos, eu estou aqui pastoreando vocês por enquanto, mas virá um outro, né? Que irá pastorear vocês. Eu estou dizendo, vem alguém semelhante a mim, um pastor, né? Alguém que fala a mesma língua que eu, né? Alguém que tem uma mesma visão e que vai vir cuidar de vocês.
É o que Jesus está dizendo. Estou deixando um auxiliar que vai guiar você. Tá bom? Então tudo isso que nós falamos aqui explica e deixa bem claro que a Trindade, ela, apesar de ser une, ela é bem distinta. Tá bom? Cada um tem a sua personalidade, o seu intelecto, mas todos trabalham no bem comum e falam a mesma língua, tá? Assim fica evidente que a Bíblia revela o Deus triuno nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, 3 em 1, tá? O Filho é gerado eternamente do Pai, e o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. João 15, 26. Tá? Ou seja, o Pai gerou o Filho e o Pai também gerou o Espírito que provém do Filho. Tá bom? Então toda a criação ela é de Deus. Portanto, o Espírito Santo e o Espírito do Pai, como também é o Espírito de Cristo, mas não deve ser confundido como sendo a própria pessoa do Pai ou do Filho. Ao contrário, é no Espírito Santo que o Pai e o Filho se encontram. Mateus 10, 20, Romanos 8, 9, né? E 1 Coríntios 2, do 11 ao 12, e Gálatas 4, 6. Como disse Agostinho de Hipona, o Espírito Santo é a pessoa que une o Pai e o Filho em um vínculo de amor. Em outras palavras, o amor entre o Pai e o Filho é tão grande que se revela na pessoa do Espírito Santo. Isso aqui é muito profundo e muito forte, né? O que formou, o que criou o Espírito Santo foi o amor entre o Pai e o Filho. Entende? E o que eu falei aqui no começo? O Filho testifica Do Pai. e o Espírito testifica Do Filho. do Filho e também do Pai, né? Porque o Filho testificava do Pai. Então o que vem depois do Pai e do Filho tem que testificar os dois. Então o Espírito que nós temos hoje como Consolador e Mediador, ele não é só o Espírito do Filho, ele é o Espírito do Filho e do Pai juntos. É o amor do Pai e do Filho expressado em uma pessoa. Podemos dizer assim, falando de uma forma humana, né? Que seria como se fosse o neto. O filho não é o amor entre o pai e a mãe? E gera-se um filho, né? Ainda que seja um amor momentâneo, um amor que não seja duradouro, não, mas foi um momento, né? E dessa união do amor entre o pai e o filho, entre a mãe e o pai, nasce o filho. E desse amor entre o filho e um outrem, nasce o neto. E não é uma cadeia só? O amor entre o pai e a mãe gerou o filho, o amor entre o filho gerou o neto, e vem se ramificando, né? E cada um vai testificando da família dentro do seu grau, né? Então o neto testifica que houve um pai e que houve avós, né? Então o Espírito Santo testifica que há um filho e que há um Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Então ele nos ajuda a entender isso. Seria muito difícil entender sobre o que é Deus e sobre o que é Deus Filho se não houvesse o Espírito Santo, que é quem nos abre essa clareza, né? Nos abre o entendimento, né? E é muito forte isso. Esse vínculo que houve não é qualquer vínculo. Como é descrito aí por Agostinho? Ele é um vínculo de amor. De amor. O pai ama tanto o filho, e o filho ama tanto o pai, que eles conseguiram gerar um ser desse amor que une os dois em um único laço. O pai não consegue se desligar do filho, o filho não consegue se desligar do pai, porque o amor deles geraram o Espírito Santo, e um testifica do outro. E como explicar então, né?
algumas passagens bíblicas, com Jesus falando ali na cruz: Pai, por que me abandonaste? Né? Pai, por que me abandonaste? Não é interessante isso? Se o amor entre eles é tão grande, o Filho se expressa desta maneira, mas logo depois ele diz assim: está consumado, e eu entrego o meu espírito a ti, em tuas mãos. Entende isso? O amor que nos gerou é o mesmo amor que gerou o Espírito Santo. É o amor do Pai para com o Filho. João testifica isso, dizendo: tudo foi feito por Ele, sem Ele nada seria feito. Sem Jesus. O amor dos dois também nos gerou. E esse mesmo amor é quem faz com que o Pai não haja por impulso, destrua a terra, destrua os homens, mas Ele permite que padeça na cruz, sabendo que vai o ressuscitar ao terceiro dia, para viver novamente na eternidade com Ele, mas através daquele ato, Ele consegue nos unir no mesmo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mesmo amor que gerou o Espírito, o mesmo amor que está no Pai pelo Filho, está no Pai por nós. A Bíblia diz assim: as misericórdias do Senhor é a única razão de ainda não termos sido destruídos. É porque toda vez que o Pai olha para nós e pensa em descer a sua ira, Ele vê o Filho e o amor do Filho em cada um de nós, e aí Ele nos ama como ama o Filho. É que toda vez que Ele olha para nós, Ele vê o Espírito Santo de Deus sobre a face desta terra, clamando pelos homens, pelo sangue do Filho. E Ele diz: eu quero unir esse povo a esse amor. Então nós somos unidos pelo amor de Cristo. E o amor de Cristo nos uniu através do Espírito Santo. E só o Espírito Santo é quem pode testificar desse amor entre nós, o Pai e o Filho. É muito forte. É muito forte. É por isso que nós temos que desejar, almejar, nos afastar do pecado o máximo que nós pudermos e procurar nos aproximar e nos enchermos do Espírito Santo o máximo que pudermos. Porque toda vez que Deus olhar para nós, Ele vai enxergar o poder do Espírito em nós e vai enxergar o Filho em nós. É o amor dele que nos testifica. Isso aqui é muito forte. Tá bom? Nós vamos encerrar nessa folha aqui, porque depois você marca aí, deixa marcadinho aqui, tá bom? Pode pôr até um na frente se quiser. A palavra diz assim: a igreja primitiva, desde seus primeiros dias, já entendia e reconhecia a plena divindade do Espírito Santo. Isto pode ser notado no episódio em que Ananias e Zafira foram castigados por terem mentido ao Espírito Santo. Na ocasião, o apóstolo Pedro declarou explicitamente que aquele casal havia mentido a Deus. Quem pode ler Atos 5, 3 e 4? Nós vamos encerrar a aula aqui. Aliás, nós ainda vamos mandar aqui um pouquinho. Atos dos Apóstolos 5, 3 e 4. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Não, 5. O 5 é uma coisa. Capítulo 5, versículos 3 e 4. Então
Então Pedro, Ananias, encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retirasse parte do preço da herdade. Ou seja, eles haviam vendido terras, bens, né? E vieram trazer ali a sua primícia, o seu dízimo, né? Vieram depositar ao pé dos apóstolos, como faziam outros povos que queriam servir a Deus, para que tivesse uma comum igualdade entre eles, né? No partir do pão, nas preocupações, né? E Ananias veio primeiro, e da parte dele ele não tirou completamente o que era para ser tirado, né? Mentiu. Hoje a gente mente tanto para Deus, né? Deus perdoa tanto, né? Mas olha aí no começo, na igreja primitiva, como o negócio era mais sério, né? Hoje a gente rouba tanto a Deus, lê Malaquias 10, mas parece que, né? Mas olha só, se o que Ananias e Zafira vive não é o que Malaquias 3,10 diz. Vocês me roubam. Malaquias 3,10. Né? Trazer dízimos tesouros à casa do Senhor. Né? Do que nós te roubamos, Senhor? Roubaste nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Às vezes você está ali e diz assim, não, deixa aqui. Amanhã eu vou precisar para tomar um cafezinho. Né? Mas olha como era mais sério naquele tempo o negócio. Já é Novo Testamento, hein? Entende isso? Eles mentiram, entristeceram o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles foram fumegados na frente. Primeiro Ananias, pum, pá, caiu nos pés de Pedro. Daqui a pouco vem a mulher. Vem trazer também. Só uma parte, pum, pá, caiu também. Eita Deus. Olha só como mentira entristece o Espírito Santo. Qual é o único atributo que a Bíblia dá para o diabo? Mentiroso. Ele é o pai da Mentira. mentira. Nada mais, nada menos do que uma terça parte dos anjos. Dando mentiras, inverdades, incitando para que os anjos aceitassem se rebelar contra Deus e ficar ao lado dele. E o que Deus faz? Tira todos da presença do céu, dos átrios, e os lança. E junto com o seu lançar, profere já uma condenação no fim dos tempos. Vocês vão ser julgados e destruídos. Entende? Nós não podemos andar na mentira, porque a mentira entristece o Espírito Santo. A gente até mente às vezes, até fala uma inverdade, que agora o nome para mentir é dizer que disse uma inverdade, né? Se não é verdade, é o quê? Mentira. Né? A nega, de vez em quando, testemunhava lá, de vez em quando tinha que contar uma mentirinha lá para a patroa, né? Ligar aqui, é para a senhora, diga que eu não estou não. Né? Aí a nega um dia chegou para ela e falou assim, a partir de hoje, se ligar aqui e eu atender, a senhora está. Porque eu não vou estar com mentira. Né? O patrão às vezes quer que a gente conte uma lorota, inventa uma mentira, engana os outros. Né? Só que quem serve a Deus? Nós. Mas meu patrão também é cristão, então ele também está pecando. Então vá para o inferno junto com ele. Porque a Bíblia diz que se você sabe de uma verdade e você ainda assim compartilha com aquela mentira, você é tão culpado quanto Quem está mentindo. quem está mentindo. Você é coparticipante. Quem inventou toda a história não foi o diabo?
E por que até essa parte foi expulsa? Porque compactuou. Porque compactou com ele. Compartilha com o pecado, compartilha com o erro, compartilha com fraude, compartilha com o problema. Tá junto. Lá na firma eu atendi o telefone, né? Aí o Ronaldo, que eles conhecem meu patrão, falava, ó, se a Vaizer ligar, fala que eu não tô. Aí antes eu até mentia. Aí teve um tempo que eu peguei e falei, eles ligavam, ó, ele tá dormindo. Ele tá dormindo, o cliente atrás de pedido das peças, ele tá dormindo. Aí outro dia ele desceu, se atende o telefone e fala que eu tô mentindo, eu falei, eu não vou ficar mentindo. Aí a partir daquele dia eu falei, ó, Flávia, atende o telefone em você. Aí eu não atendi mais. Pronto. É simples. Né? Não dá para compactuar, irmãos, com erro. Né? Com mentira, com pecado. Não vou dizer que a gente às vezes não minta, não falha alguma coisa, não omita alguma coisa, mas não tem jeito. Né? Você sabe que está errado, na hora o Espírito já te acusa na hora. Não é que ele te acusa para te condenar, ele já te aponta. Tu mentiu, errou. Você sente aquela frieza, assim, como se o Espírito já te deixando. Né? Você sente aquele negócio assim, meu Deus. Tristeza fria. Sabe? Teve uma coisa também que ele me colocou numa situação também, foi quando foi para ser testemunha contínua. Sim. Ele queria que eu mentisse sobre as horas extras. E a gente fez o tanto de hora extra. Ele não fala, não precisa você mentir. Só fala que não foi essas horas, né? Aí eu comecei a falar com Deus, porque eu não posso mentir. Se eu não entrar lá, eu vou prejudicar meu colega. E fiquei preocupado. E quando eu abri a porta lá, meu coração disparado. Eu comecei a falar com Deus, eu não posso fazer isso. Aí, para a glória de Deus, nem precisou entrar lá dentro. Eu vim embora tão aliviada. Meu Deus, obrigado. Vendo como Deus é fiel? Como Deus é bom. Ó, eu quero que você coloque aí um quadradinho, faça um circular, onde está escrito aí, ó, os nomes e títulos do Espírito Santo. Acharam aí? Sim. Nomes e títulos do Espírito Santo. Tá? Isso vai ficar para a próxima aula. São 21 horas, né? E eu quero dar aí pelo menos uns 10 minutos para que vocês perguntem alguma coisa que tiveram dúvidas, se fizeram anotações, tá bom? Se tem alguma posição a ser colocada, tá? Se vocês têm alguma dúvida, é a oportunidade da gente tirar. Cacau, deu para entender direitinho? Deu bastante. O tio é meio doidinho assim, mas vai. Não, mas é assim que nós aprendemos. Depois vocês também podem levar a apostila, podem estudar, meditar no que foi falado. Vai estar o vídeo lá no Instagram da igreja, no grupo. Eu vou mandar o link dessa aula, porque às vezes você não tem o Instagram, você não tem Instagram, mas tem um link que você pode acessar. O link ele acessa normal, sem ter Instagram, ele entra pelo Google mesmo, né? E você consegue assistir. E vai estar também no YouTube, né? A aula lá, você pode colocar AD Firmados na Palavra e vai aparecer lá os vídeos, não só esse, como ministrações que teve na igreja ontem. Tivemos um fechamento de campanha abençoado, né? O Simão de Lamar ministrou ali. Deus fez coisa linda ali, tá bom? Então, o pastor não é muito fã de redes sociais, tá bom, irmão? Já explico aqui para os irmãos também, o pastor não é muito fã. Por que eu não sou muito fã? Porque às vezes as pessoas querem usar redes sociais com o nome da igreja, do ministério, né? E até as suas redes sociais pessoais para se promover como servo de Deus, né? Não, porque eu sou pregador, porque eu sou ministro, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, né? E eu entendo, isso é um pensamento meu, próprio do meu intelecto, né? Da minha personalidade. Eu entendo que se Deus quiser que você se torne um pregador conhecido, né? Ele, o próprio Deus, vai soprar o teu nome sobre os lugares para usar a sua vida como instrumento, né? Mas eu não consigo entender
que os canais que Deus abre na tua vida do céu seja para autopromoção, né? Eu não consigo ver isso dentro da Bíblia. Todas as vezes que Deus usou alguém na Bíblia, na palavra, todas as vezes que Deus usou um servo através do seu Espírito Santo, foi para que o céu fosse promovido na terra. Foi para que o reino dos céus se abrisse para almas, para salvar almas, para que almas entendessem da palavra e para que as pessoas se voltassem para Deus e para o seu reino, né? Então eu entendo sim que Deus às vezes sopra nomes longe para ir em muitos lugares, só que você é só instrumento. Verdade. Se a presença dele sair de você, você não é ninguém. Você é vazio, você não tem nada. Verdade. Você pode ter estudo, pode ter conhecimento, mas se não tiver ciência de Deus agindo em você, e se não tiver poder do Espírito Santo para soprar no coração do homem, as palavras que estão saindo da tua boca, elas vão bater no homem e não vão servir para a transformação. Verdade, Jesus. Amém? Amém. Vamos lá, perguntas? Não, eu acho ótimo. Se vocês não tiverem perguntas, significa que pelo menos dentro do que nós abrangemos hoje, vocês conseguiram captar a maioria do que nós passamos, né? Lógico que depois vocês vão para casa e vai vir perguntas, vão vir indagações, coisas, né? Mas deu para entender. Amém. Né? Então nós entendemos o quê? Nós entendemos que o Espírito Santo, ele tem... O que o Espírito Santo tem? Sentimento. Vamos fazer a coisa certinha. Emoções. O Espírito Santo, ele é uma personalidade da Trindade, certo? É uma pessoa dentro da Trindade. Certo? Nós aprendemos isso. Foi? Sim. Então tá bom. Nós aprendemos também, né, que o Espírito Santo, ele tem uma personalidade própria, ou seja, ele não pode ser uma energia, como algumas religiões querem pregar, né? É o cosmos, é os átomos, né? Ele é a luz. Não, ele é uma pessoa, uma personalidade. E ele fala. E a irmã Flávia testificou sobre isso. Como o Espírito falou com ela em um dado momento, num pensamento que ela teve, não proferiu. O Espírito Santo falou para ela: está errado. Não é assim não. E ela nem falou, né? Então o Espírito Santo, ele é autossuficiente, tá bom? Mas ele trabalha dentro da vontade de Deus, tá? Apesar do nome Espírito Santo, né? Que nos faz refletir de uma forma masculina, né? O Espírito Santo, ele não tem sexo, né? Ele é um espírito. Assim como os anjos. Não tem gênero, né? Não tem. É como você falar de Deus. Você fala Deus, né? Aí você entende que é no masculino, né? Você entende isso, é o que a palavra quer dizer, né? Mas Deus também é espírito, não é? Então, é igual aconteceu, eu consegui, acho que entender a mensagem que esse povo quis passar nessa situação. Por quê? Teve o carnaval, e aí teve as escolas de samba que colocou lá mulheres vestidas de Cristo, homossexual. Então eu quis entender que foi levantado que eles quis polemizar, querendo dizer que Deus, ele não tem sexo, ele pode ser tanto homem como mulher, ou como os dois, entendeu? Mas, né? E aí? Então, vamos partir do princípio do quê? Deus é espírito, né? Deus é espírito. Não tem como a gente atribuir uma sexualidade, certo? Não tem como a gente atribuir. Quando Jesus desceu à terra, ele desceu em forma de homem, certo? Porque é a autoridade que foi dada a Deus lá em Adão, né? Que foi o primeiro homem sobre a face da terra, e que foram se formando povos com esse tipo de tirania,
podemos dizer assim, né, de encabeçamento. O homem é o cabeça, o homem é que manda, o homem é que tem o controle. Deus faz. Então você pega no princípio do judaísmo, né, no princípio dos povos, né, você pega a Torá, você vai ver que a mulher ela tem pouca voz, né, e que o homem ele se destaca bem mais. E que isso vai começar a mudar, né, ainda no Antigo Testamento, através da vida de Débora, né, e vem se propagando e se estendendo de que Deus ele não olha gênero sexual, né, mas ele criou gêneros sexuais, homem e mulher, né, não há outra formação, tá bom? Então, às vezes, as palavras são desferidas de uma forma masculina, nos faz entender e interpretar que o gênero é masculino, tá? Mas Deus é espírito. Assim como o Filho hoje é espírito. Assim como o Espírito Santo é espírito. Assim como não dá para falar que tem anjo e anja. Entende? Então, assim, esse é o máximo que a gente consegue chegar e entender, né? A Bíblia diz que há coisas que foram deixadas aos homens e reveladas aos homens, mas tem coisas que foram encobertas e essas coisas pertencem a Deus e serão reveladas no tempo oportuno, se assim Deus também o achar oportuno, né? Mas Deus é Deus. Não fala assim, mas Deus é homem, Deus é mulher, Deus é Deus. Amém? É espírito. Deus é Deus que forma. Amém? Amém. Deus é espírito. Tá bom? Bora lá, né? O que mais nós aprendemos hoje? Aprendemos que a Bíblia explora de uma forma explícita os atributos, né? Ou seja, o Espírito Santo tem os atributos, né? E tem uma personalidade, tá bom? E aprendemos também que as Escrituras elas testificam isso, de que tanto o Espírito tem atributos, quanto ele tem personalidades, quanto também o Espírito Santo, né, ele é uma pessoa real da parte de Deus. Tá bom? Aprendemos que as evidências bíblicas mostram um Deus trino e uno, ou seja, triuno, né? Ele é três em um. Né? Ele é toda essa personalidade em um único Deus. E aprendemos também, né, que dentre os atributos do Espírito Santo, né, na igreja primitiva, não que isso tenha mudado, mas na igreja primitiva, mentir sobre algo, entre aspas, fútil, que era algo financeiro, sendo Deus dono do ouro e da prata, não teria por que requerer isso, mas creio que isso ficou numa passagem bíblica para nós descrito, como ficou descrito aqui, né? Simplesmente para nós entendermos que às vezes uma coisinha que você acha que não é nada é tão grande para Deus, entristece tanto o Espírito Santo, traz, né, uma revolta para a sua vida tão grande, traz ações para a sua vida tão grande, que nós entendemos pela palavra que não existe pecadinho e nem pecadão, né? Tudo que for pecado é pecado, né? Tudo que for pecado é pecado, não tem para onde correr, entende? Então às vezes uma coisa que você acha tão mínima e fica olhando o teu irmão e dizendo assim, não, mas se ele fazendo aquilo está achando que vai para o céu, eu fazendo isso aqui, estou beleza. Pode ser que ele vai e você fique. Porque talvez o que você faz na dimensão e na proporção do que Deus quer te usar seja mais prejudicial ao reino do que o que o outro está fazendo. Por isso que o jugo é de si próprio. Por isso que quando você lê 1 Coríntios 11, 23, e você começa a falar para a Santa Ceia, né? A palavra diz assim, examine o homem a si mesmo e ache-se digno de tocar no corpo e no sangue de Cristo, né? Não podemos olhar o nosso irmão e falar assim, não, mas você não pode,
Isso aí para mim está de boa, então eu posso também. Então, e se o que Deus tem para a tua vida? E se as almas que Deus tem nele? Deus tem uma alma para ganhar com a vida dele e depois recolhe ele. E a sua vida Deus queria ganhar 100. Como é que fica? É um peso. Bom? Então essa foi a nossa aula. Os irmãos da live, que Deus abençoe, espero que tenham entendido. Podem elaborar as perguntas e as dúvidas que ficaram. Pode chamar o pastor no privado e fazer a pergunta. Também pode lançar a pergunta aí no grupo, tá bom? Porque aí nos ajuda, várias cabeças pensantes, para que nós possamos aí estar, né, nos aprofundando mais no assunto, tá bom? E fica aqui também o meu respaldo aí, tá bom? Que se em alguma coisa eu me equivoquei ou falei sem o devido conhecimento, os irmãos que têm um pouco mais aí, né, de conhecimento podem estar mandando a observação, tá bom? Lembrando sempre que eu também sou um servo, que eu também sou ovelha, que eu também tenho sentimentos, tá bom? Então não vai discriminar, né? Poxa, o pastor ensinou isso aqui, ensinou errado, né? Como que um pastor ensina isso? Eu aprendo tanto quanto vocês, amados, né? Sou tão fadonho ao erro quanto vocês, mas sou humilde o suficiente para reconhecer quando erro e para me consertar naquilo que for necessário, tá bom? Então, está terminado assim, vamos fazer uma oração para agradecer, assim como fizemos para nós. Até aqui, né? Eu falei que ia dar 10 minutinhos para a gente conversar, mas não deu. A gente for parar para conversar mesmo, vai que vai, né? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai. Deus, que o Senhor venha nos fazer entender melhor, Pai, sobre a tua palavra, que o Senhor venha nos dar o esclarecimento e o entendimento necessário, que o Senhor nos abra, meu Pai, os olhos espirituais, a mente espiritual, os ouvidos espirituais, Pai, e o coração espiritual, para que entendamos, Pai, compreendamos mais de Ti, Senhor. Te agradecemos por esse período de ensinamento. Louvamos o Teu nome pela vida dos Teus filhos que se interessam por aprender e glorificamos a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém. Aplausos ao Senhor. Deus abençoe.